segue além. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você vai acompanhar esse podcast, mas que você seja muito, muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast mais profissional, né? Quem está acompanhando a gente desde as lives. Vamos lá, gente. Aí, bom dia. Fala, bom dia. Oi, gente. Tá todo mundo meio tímido aqui, que é a primeira vez que a gente faz desse jeito, né? Bom, nós somos Driele, Bruna, Jéssica, Pedro, tudo bem? Que alegria ter vocês aqui com a gente, né? A gente tá um pouco nervoso, confesso. Primeira vez falando no estúdio, assim, profissionalmente. Mas, como a Adriele disse, é uma alegria estar aqui, né? E seguindo a nossa missão, né? Que a gente se propôs no Segue Além. Seguindo a nossa missão em evangelizar através da palavra e principalmente do nosso viver, né? Das nossas vidas e do que Deus nos chama a estar sempre falando do amor dele para as pessoas. Isso aí. Com E certeza. eu sou o PV, Paulo Vitor. Boa tarde, boa noite para todo mundo aí que tá vendo a gente. Muito feliz também nesse nosso retorno. A gente tá aqui com o Segue Além de novo. Muitas coisas estão por vir nesse ano aí. E eu sou o Vitor, esposo da Adriele, e é um prazer estarmos todos juntos mais uma vez nessa missão que Deus nos colocou já há algum tempo, e agora, como vocês disseram, retornando de forma requintada, de forma profissional, e é um prazer estar com vocês também. Nós somos, na verdade, 6 doidos que nos unimos em uma missão doida também, de meter a cara e evangelizar. E através do nosso Instagram, que muitos conhecem, né? Muitos seguem a gente aí, fazem um terço com a gente. E aí muitas pessoas vão agregando, né? Então, temos mais doidos nos bastidores, sempre nos incentivando, nos colocando para frente. E eu acho que é isso, né? Então, a gente está aqui dispostos e disponíveis para servir a Deus. Acima de tudo, nós estamos seguindo além para levar muitas pessoas também junto com a gente. Então, vem com a gente. Segue além. Segue além. Qual o tema de hoje, E Driele? o nosso tema de hoje é Toma tua cruz e siga-me. Que tema forte, hein? Tema Uau. forte. É baseado, a gente quis esse tema, né? Nós escolhemos esse tema baseado no nome que Deus colocou no nosso coração, né? No Segue Além. E nos dias de hoje, como é complicado esse chamado, né? De seguir além, né? De ir aonde Deus nos chama. Porque muitas vezes, com o nosso jeito de ser, principalmente no mundo de hoje, nós decidimos seguir da nossa forma, né? Cada dia que passa eu quero tomar as minhas decisões. E não são as minhas decisões, né? Porque as minhas decisões, a maioria das vezes, me leva para os caminhos errados. São vontade humana, né? Minha vontade humana. E nós escolhemos seguir a Deus. Então nós temos que seguir e fazer o que Ele nos pede, né? Então eu acho que esse tema casa muito com o nosso nome, da nossa missão. E eu acho que é muito importante a gente começar com esse tema, né? Seguir além, toma a tua cruz e segue-me. Tem até uma partilha desse tema, hein? Porque quando a gente começou o podcast, a gente não era nem casado. E agora a gente está retornando casados. Agora nós 6 somos casados, né? Só o Pedro, a Jéssica e o Vitor Adri que eram casados. E aí isso é um testemunho desse tema, porque Deus nos escolheu a gente um dia, Ele não me abandonou, porque se não fosse Ele eu não sei onde eu estaria hoje. E aí, a partir do momento que eu falei assim, não, agora eu quero seguir Jesus, fui atrás de buscar o caminho dele. O caminho dele, Ele me chamou para que eu fosse pro sacramento do matrimônio, né? E tem um que você fala, eu acho que você conta um pouco, quando a gente fez lá no escritório da Adri, do porquê, como Deus falou com você e para você pedir ela em casamento. Exatamente, foi. Acho que no nosso último, talvez, que a gente tenha feito, eu comentei, eu fiz a partilha de como foi o chamado de Deus para que eu pudesse pedir ela em casamento, né? E agora, 8 meses depois, estamos aqui retornando e casados. Isso Deus que eu ia falar, né? Eu já ia apresentar, né? Assim, a questão do tempo de casados, né? Nós 6 somos, cada um, lógico, com a sua esposa casada. Que bom, né? Ufa! Mas eu, Pedro e a Jéssica estamos casados há 3 anos e quantos meses?
Vai fazer 4 em 4, setembro. 4. 3 anos e acho que 10 meses, né? Temos o Bento, de 1 ano e 10, e o João, que está no ventre da Jéssica. Também Já tá aí. foi o nosso chamado matrimônio, né? E nós estamos tentando seguir nele. Quanto tempo? 8 meses, né? A gente casou em novembro e faz 8 meses que estamos aí na nossa vida a 2, na nossa família. E ainda não temos ninguém no ventre, mas em breve. Por enquanto. Calma, está nas mãos de Deus. Porque o pessoal Deus tá sabe ansioso. tudo, E eu e a Adriele, agora em outubro, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a gente completa 2 anos de casados. E nesses 2 anos de casados temos a graça de já termos a Helena com a gente. Glória a Deus por isso. Presentes de Deus na nossa vida. Dia 12 de outubro foi o dia que eu pedi a Jéssica em casamento. Olha aí. Olha a Nossa Senhora, né? Sempre presente. Então vamos ao tema, pode ser? Vamos. Bora. Então eu vou ler aqui. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 34. A gente vai começar. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, eu vim pôr oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, e os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, encontrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí nós separamos nesse dia 3 temas, né, que envolvem esse evangelho. E o primeiro deles é cruz. Carregar a sua cruz. Sim. A cruz de cada dia. Quem pode E aí? começar? Com a sua cruz do dia a dia. Um de cada vez para não dar briga. O ES tá vindo ainda. Inspirando. É complicado a gente falar de uma cruz, né? Porque, principalmente no mundo de hoje, né? A gente tem que pensar em... Acho que falando em cruz, nós temos várias cruzes e principalmente nos lugares onde a gente habita, né? No que a gente convive. Então, tem a cruz diária do trabalho, né? Que não é fácil ser cristão hoje no seu trabalho. Né? Eu mesmo sou personal. Muitas vezes um ambiente complicado, né? Com muito ego, muita exposição do corpo, muita exposição da carne. É uma cruz isso. No matrimônio, não é fácil, são diferentes formas de pensar. Na paternidade, né? Cada dia eu tento aprender um pouco mais com meu filho, né? Porque eu estava até escutando esses dias sobre criação e aí falava que o pai era muito rígido, né? E teve 2 filhos e com essa rigidez um deles espanou, não aguentou a rigidez do pai, mas já para o outro foi muito bom a rigidez do pai, porque ele aprendeu a ser melhor a cada dia, a disputar, a querer buscar as coisas, porque o pai incentivava essa disputa entre os dois, né? Então, na verdade, nós temos várias cruzes, e eu acho que em cada parte da nossa vida. É importante a gente separar a nossa vida em partes, né? Sim. Eu acho que isso é o mais importante. E identificar qual que é a cruz de cada parte da minha vida, né? Porque eu acho que a gente não tem só uma cruz, né? Em todas as partes da nossa vida nós temos uma cruz a carregar. Então, na minha paternidade, eu preciso aprender qual que é a cruz que eu preciso carregar, para que eu possa dar uma boa educação para o meu filho, né? Para que eu possa amar ele como Jesus pede para que eu ame meu filho. Mas minha esposa, qual que é a cruz que eu preciso carregar? Eu preciso escutar mais ela, eu preciso tentar fazer as coisas que agradam mais a ela e não aquilo que me agrada, né? Porque muitas vezes no relacionamento eu falo assim, mas minha esposa não me escuta, a minha esposa não me ama, a minha esposa não... Não, mas peraí, o que você está fazendo para que ela esteja feliz? Né? Eu acho que o relacionamento é mais uma doação do que algo para mim, né? Eu preciso me doar, eu preciso fazer com que ela seja feliz, que automaticamente ela também vai querer me fazer feliz, né? Então eu acho que a cruz
tem que ser identificada em várias partes da nossa vida. E você falando, veio muito de encontro com aquilo que eu e o Vitor, a gente vindo para cá, a gente estava conversando sobre isso. Do momento que a gente vive hoje. E nós, né, todos nós, eu acho, essa fase, a nossa fase adulta, ela está começando agora. Até tem um estudo que diz que a gente sai da juventude aos 29 anos. É um estudo, acho que da Unesco. 29 anos. Então, a nossa fase adulta, nós temos aqui o quê? 32, 33? A gente está começando agora. E aí, identificar a cruz para amar a cruz. Hoje, eu vindo para cá, né, conversando, eu falei, nossa vida, como parece que nós não estamos em paz. Eu sinto isso, né? Parece que eu não estou em paz. É uma loucura, é uma correria, é uma busca por alguma coisa. E aí eu falei para ele, mas eu acho que essa falta de paz, né, e refletindo, é porque nós estamos vivendo uma fase de grande mudança na nossa vida. Faz só 2 anos que a gente se casou, faz só 1 ano, a Helena tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora. E às vezes dá uma impressão que, eu já sei, nossa, eu sou mãe, minha filha tem 1 ano, eu sou mãe, já sei, não sabe de nada, né? A gente está começando isso agora, esse processo na nossa vida. E então identificar isso, que por que eu não estou em paz? O que está acontecendo, né? A gente refletindo, é justamente isso, entender esse momento, qual é essa cruz, qual é essa fase que eu estou vivendo e amar, porque senão a gente não ama, né? Vive como um peso. É uma fase de muita correria. Gente, que correria para estar aqui hoje, assim, é muita coisa, e trabalho, e isso, e filho. É a fase, acho que, mais corrida que a gente vive. Depois, mais para frente, a gente vai descansar um pouco, aí são outras cruzes, né? Acho que deixar os filhos irem embora deve ser difícil, ver os filhos saírem de casa. Mas nesse momento entender isso e amar, correria, então vamos viver com amor, né? É uma loucura, mas vamos viver com amor. É mais um filho, e aí, nossa, eu tenho medo, né? De mais uma criança, como é que eu vou fazer nós, né? Que somos mães aí, mas é viver com amor. Só para contextualizar, o assunto de hoje cedo, a gente estava no carro, e a Adriele começou a falar assim, nossa, a gente passou em frente de um clube, do Palestra, né? A gente estava levando a Helena. Essas memórias. E aí a Adriele falou assim, nossa, sábado de manhã, quando eu era criança, todo sábado eu ia com meu pai, com a minha família pro clube, e aí meu pai jogava bola, no almoço a gente fazia um churrasquinho no quiosque, nossa, que tempo bom, parece que a gente vivia muito mais em paz do que vive hoje, parece que era um tempo de paz maior do que hoje. Veio essa memória, assim, parece que eu senti, sabe? Aquela tranquilidade, aquela coisa gostosa. E aí a gente começou a conversar e chegamos, né, na conclusão de que quando é criança tudo é fácil. Tudo é fácil. A responsabilidade não está sobre nós quando somos crianças, né? A responsabilidade está sobre os nossos pais, né? Para nós era um mar de rosas. Né? Agora, o que os nossos pais estavam passando? Né? Quais batalhas os nossos pais estavam travando para que a gente se mantivesse em paz? Né? E agora, trazendo para hoje, agora é a nossa vez. É a nossa vez de iniciar realmente uma vida autônoma, né? Uma vida de grandes responsabilidades, todos nós casados, né? A maioria de nós já com filhos. E isso traz responsabilidade, isso traz suor, isso traz sofrimento, isso traz cruz, né? E aí, conversando, eu recordei da palavra onde Jesus nos garante: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a maneira que o mundo a dá. Então, o que é paz? Né? Acho que é interessante a gente refletir sobre o que é paz. A paz do mundo, o que é a paz do mundo? É uma tranquilidade, um conforto excessivo, um conforto financeiro. Um conforto financeiro, uma ausência de problemas, que nunca existe, né, na realidade. E refletindo, eu cheguei à conclusão que não existe a paz de Cristo sem o sacrifício da cruz. É um caminho, eu estava pensando rapidão, é uma passagem, né? A cruz, a gente não pode permanecer na cruz. A gente tem que lembrar, Jesus, ele foi morto numa cruz. Ele teve a vitória, mas a vitória foi a ressurreição, né? A cruz é um processo, é uma passagem. Eu não posso permanecer no sofrimento.
eu tenho que usar o sofrimento para mim ser melhor. Sim, exato. Né? E até como Jesus, nesse sentido da paz, ele passou pelo sofrimento da cruz, mas logo depois na ressurreição, quando ele aparece aos discípulos, a primeira coisa que ele fala, a paz esteja convosco. Né? A primeira coisa que ele entra, ao meio deles, que eles estavam trancados com medo, ele diz, a paz esteja convosco. Então, logo após o sofrimento, é uma passagem. Então, eu tenho que reconhecer qual que é a minha cruz hoje, ok? Mas aquela cruz tem que me levar a ir além, né? A seguir além. Então, eu não posso permanecer no sofrimento, né? Eu não posso ter uma cruz de estimação e falar, essa aqui é... Não, eu preciso seguir, passar. Várias cruzes nós vamos ter ao longo da vida, não vai ser a mesma. Várias fases, né? Às vezes lá na infância não tinha cruz, mas na nossa cabeça tinha uma cruz, se for pensar, né? Tinha as provas, tinha tudo. Sim. Não sei o que, mas as cruzes vão mudando, né? Ao longo do tempo. E eu acho que é importante saber passar por ela, não ficar nela, passar por ela. E a nossa vida, querendo ou não, foi por meio de um sacrifício de Jesus na cruz. E ele é tão perfeito, né, gente? Que se a gente vai ligando os pontinhos, tudo faz sentido. Então, por meio do sacrifício dele, e como Pedro falou, não parar na cruz, né? Olha tudo o que aconteceu e, enfim, a vida de todos nós hoje, todo o amor, né? A maior prova de amor foi dada na cruz. E aí, hoje em dia, é até engraçado, né? Porque chegamos nessa palavra fases. E hoje em dia, o que eu mais mentalizo e põe na minha cabeça é que estou vivendo uma nova fase. Tudo são fases, né? E igual vocês falaram, quando a gente era criança, enfim, a nossa cabeça é outra, né? A gente vive de outro modo. E aí agora esperando a chegada aí do João, é o que eu fico mentalizando, o começo, todo esse desafio de um recém-nascido, tudo que acontece, né? Todas as privações. É o que eu ando mentalizando muito e me preparando meu coração e minha mente para viver essa fase. Então, é uma palavra que anda muito assim no meu dia a dia e nas minhas orações, Senhor, né? Que eu esteja preparada para viver essa fase de novo. E é uma fase, porque passa. Interessante, porque a preocupação do que vai vir, né, do João. Mas, fala assim, mas a gente já viveu essa vinda de um neném. Mas agora tem outro neném. Né? Então é uma nova cruz. Sim. Ah, mas você já tem um filho. Tudo bem, eu tenho um filho, mas agora eu vou ter dois. Eu vou ter um neném, mas eu tenho um outro para cuidar. Então, como que é? Então, é uma nova fase. Aquela cruz nós superamos, né? Aquela primeira cruz como é que vai ser cuidar de um recém-nascido. Agora eu tenho que cuidar de um recém-nascido, tendo uma outra criança para tomar conta. Né? Então, é uma nova fase. Né? E é uma fase. É uma fase. É uma fase. E quando a gente tem Deus do nosso lado, caminhando com a gente, é muito mais fácil de passar por isso. Mas tem que passar. Mas tem que passar, lógico que tem que passar. E tem que ir além. Até refletindo o que vocês estão falando, tudo e aqui o evangelho que a gente leu, tá falando de quem querer salvar a sua vida vai perder, quem perder por minha causa vai reencontrá-la, né? Aqui na minha Bíblia tá falando reencontrá-la. O que é salvar a sua própria vida? Eu vejo como um egoísmo, né? Que a gente encontra muito aí no mundo. Uhum. Eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero fazer isso porque aí eu vou ter paz. E aí a gente vai deixando a cruz de lado, não agarra a cruz e não ama a cruz. O que Jesus pede? Até numa outra passagem na Bíblia fala que a cruz vai ser leve, né? Caminhando comigo, me seguindo, enfim. O jugo é suave. O meu jugo é suave. Ele não falou que não ia ter. Ele falou que perto de mim vai ser mais leve, vai ser mais suave. Mas vai ter. Então, é isso que a gente está falando. É amar a cruz, independente de qual seja a fase que a gente está vivendo. Todo mundo tem. Aí a gente tem duas posições. Ou a gente senta com a nossa cruz, abraça ela e fica chorando, murmurando, rezando pro diabo, né? Porque murmuração é uma oração pro inimigo, né? Ou a gente pega a nossa cruz e fala, não, Jesus teve cruz, gente. Olha o egoísmo do ser humano de não querer sofrer. Se Jesus veio para ensinar como que a gente tem que viver, eu não quero ter cruz, eu quero ter paz. Eu quero ter, ficar tranquilo na minha vida.
né? E aí fala, não, nossa, agora eu tô no caminho de Deus, né? Agora vai ter, nossa, só sucesso. Agora eu vou ter meu dinheiro, eu vou ter meu carro que eu quero, porque eu tô rezando. E aí, de repente, começa a aparecer uma doença, ou aparece um problema dentro de casa, um problema no trabalho. E aí você vai, ao invés de seguir além, você vai caminhando para trás, né? Então, Jesus pede para seguir em frente. Ele fala muito na Bíblia, né? A gente ontem estava pegando passagem de falar de seguir, de caminhar. Olha o tanto que Jesus insiste. Vem, segue, caminha, vai para frente, coragem. Então, e a gente esquece. A gente é muita gente, né? Mas a gente. Mas a gente fica parado nessa cruz e não segue. Um ponto muito importante que eu acho que é muito válido assim, a gente frisar. A vida de todo mundo é cheia de problemas e de cruzes. Todos. Independente da condição, independente da religião. Porém, a vida do cristão, e de forma específica a vida dos católicos, é uma vida de maior cruz. Eu anotei, a vida cristã, acabei de anotar aqui para lembrar de falar que nossa vida se a gente escolheu isso, é uma vida de cruz, é isso. Ontem foi uma coisa até bem louca, assim, aquela passagem, se eu não me engano, eu não sei se... Acho que é Eclesiástico 2. Sim. Eclesiástico 2. Ontem essa passagem chegou até mim 2 vezes no dia de ontem, de forma assim, providencial. A Bíblia estava lá na mesa lá de casa, eu peguei e abri e estava lá, Eclesiástico 2, paciência. Se entrares para o serviço de Deus, prepara tua alma para a provação. Quando foi à noite, a gente estava indo dormir, eu peguei o celular, abri o Instagram. Primeiro post assim era do Fabrício Dourado. E qual a passagem que ele colocou na legenda? Eclesiástico 2, paciência. Se entrares para o serviço de Deus, prepara tua alma para a provação. O nosso Senhor passou pela cruz. Nós, servos e igreja dele, iremos segui-lo na cruz. Não há outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E Deus mandou seu filho, assim, eu fico pensando, né, a gente falando aqui, até anotei isso, a mesma coisa que você falou, mas Deus mandou o seu filho para que Jesus, ele nos mostrou o que é que a gente tem que viver, como é que tem que ser. Então, assim, é o caminho de cruz. Então, desde criança, toda a história, de todas as coisas, né, que Jesus viveu, as batalhas, e o nascimento, e Nossa Senhora ali, e Maria, aquela loucura, correria, e nasceu Jesus, até a cruz, de fato, né, o carregar a cruz. E aí cair, e Maria vendo tudo isso. Então, assim, é um caminho, é exemplo. É tão simples, mas a gente, né, a gente esquece. A gente é muita gente. Mas é tão simples entender que é isso, e é isso que vai nos levar à salvação. Porque qual é o único objetivo? Nosso único objetivo de estar aqui. Por que a gente está aqui? Por que a gente está fazendo podcast? Por que a gente quer evangelizar através das redes sociais, né? Que hoje é a forma de se comunicar. Porque o nosso único objetivo é o motivo, né, da nossa caminhada. Maior que tudo, nosso projeto de vida é chegar ao céu. Assim, acabou de me ocorrer aqui. Se você está com Jesus, você está com a cruz. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E aí me veio a passagem onde fala da fuga do Egito. Né? Jesus era um menino, era uma criança, era um bebê. Uhum. Quem que estava com ele ali naquele momento? Sua mãe. José e Maria. Só. Olha toda a dificuldade, olha todo o transtorno, todos os problemas que eles passaram naquela época. Todos os desafios. Sabe, o medo da morte naquele momento, né, porque, enfim, e aí eles saíram de onde eles estavam para ir para o Egito, para, né, fugir dessa morte, que não era dessa perseguição, né, que ainda não era a sua hora da morte. Então, assim, se você tiver com Jesus,
você está com a cruz. Não tem como separar Jesus da cruz. Se a gente quiser e seguir aí, ele, toma a tua cruz. E aí, rapidinho, só fazendo um paralelo assim, vamos pensar no acampamento, né? Que a gente, enfim, pensando em desafios da vida. Todos os desafios, toda vez que a gente passa por um desafio, que é uma cruz, a gente sempre aprende, sempre, a gente sempre cresce, a gente sempre se olha. Todo desafio nos leva a Jesus. Então, a gente tem que buscar isso. Na verdade, é o amar a cruz, né? Nunca é em vão. Nunca. Não é um sofrimento, uma cruz nunca é em vão, um desafio. E quando a gente entende a cruz assim, a nossa vida, não é que ela vai ser mais fácil, mas é a certeza de que eu tô no caminho certo. Essa questão aí é sempre aquela... Tem um vídeo que eu gosto muito, né? Eu vejo ele várias vezes. É um senhor, eu não sei se é um filme que ele fala, né? É tipo um julgamento. Ele tá num julgamento e as pessoas estão falando de Deus, questionam sobre Deus para ele. E aí ele fala assim, não, Deus existe, porque quando eu pedi força, ele me deu uma situação para que eu conseguisse ter mais força para passar. Então eu passei da situação, fiquei mais forte. Eu pedi paciência, ele me deu uma situação que ali eu tive que aprender a ser paciente. E é isso, né? Deus, ele está com a gente, resolveu seguir ele. Quem disse que ia ser fácil? Ele não vai dar para nós assim, não, agora você está me seguindo, beleza, você não vai ter mais nada, vai viver tua vida feliz. Não, não é isso. Ele veio justamente para mostrar que a gente tem que ser mais forte, que a gente tem que ser melhor. E como que a gente vai ser melhor? É enfrentando as dificuldades. Amando a cruz. Né? Amando a cruz, pegando a cruz, aprendendo. Por exemplo, hoje... eu tenho uma cruz muito grande que, assim, faz 8 meses que a gente está casado. Eu tô tendo que aprender muita coisa. Achei muita que eu já coisa. era Você era a maior cruz desse. Eu tenho uma cruz muito grande, é a Não, assim... Não é só você, não. Você se comporta. Não, se for pegar para analisar, assim, hoje, talvez talvez a minha maior cruz seja o casamento, mas não no sentido de ruim, é porque eu tô tendo que aprender muita coisa. Entendeu? Até porque, assim, da minha família, do jeito que eu vim, do jeito que eu fui criado, eu tive que aprender a me virar sempre sozinho. Então eu fui criando uma casca e sendo muito individualista. E aí eu trouxe isso. E, tipo, aí começam os conflitos, porque muda, é uma mudança muito grande. E é uma delícia, assim, você poder sair, igual a gente sempre comenta, a gente sai, nossa, que delícia voltar pra nossa casa agora, né? Não sei o quê. Só que, por exemplo, né, todo um trabalho, é muita coisa que eu tô tendo que aprender ali. Reconstruir, né? Exatamente. E eu tô percebendo, cada dia que vai passando, que isso tem mudado muito em mim, sabe? Meu pensamento, o jeito de eu pensar, como eu olhar, tipo, pra dentro da casa, como olhar pra minha esposa. Porque, assim, eu não tô sozinho mais, né? Tem alguém ali que tá me esperando, que tá precisando de mim, né? Então, assim, Deus tá me deu essas situações para que eu pudesse realmente entender, opa, peraí, né? Eu não sou sozinho no mundo. Peraí que tem mais gente aqui comigo. Né? Então a minha cruz assim é esse, que ele tá me fazendo fortalecer a cada dia, né? É isso. E com isso assim é algo que a gente até conversa, né? Quando a gente fala por que o mundo hoje tá mais ou menos meio assim, a gente fala a questão de por causa de família, porque assim eu tô entendendo que no meu relacionamento, na minha casa, né, eu tô tendo que aprender e isso tá me fortalecendo para fora. Hoje eu convivo num lugar que assim onde eu fico no cowork lá que eu fico, assim, é uma batalha muito grande, porque tem muitos conflitos de religiões lá dentro. Uhum. E todos os dias tem discussões de religião lá, né? Então, assim, isso tá me fortalecendo também. Eu buscar mais até, eu falei assim, Pablo, nossa, eu preciso buscar mais, eu quero entender mais. Por quê? Porque a hora que, assim, eu não posso ficar quieto. Claro, a gente sabe que algumas coisas a gente não precisa também ficar batendo de frente, porque é pior. Né? Só que assim, é mais uma situação... Se posicionar, né? Exatamente, é mais uma situação ali que Deus está me mostrando, tá vendo? Eu preciso de você do meu lado, porque você precisa mostrar para esse pessoal qual que é o teu posicionamento, o que você acredita, o porquê que você está me seguindo, né? O porquê das situações. Então hoje, assim, a minha cruz é essa, que está me fortalecendo. E pra gente trocar o assunto, eu acho que essa síntese que até que o Vitor achou no catecismo é espetacular, sintetiza tudo que a gente falou até agora, que é os discípulos de Cristo, o discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver. Eu não posso guardar a minha fé, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Eu preciso espalhar a minha fé, eu preciso testemunhar por onde eu estiver, né? Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz. Seguir Cristo é ter uma cruz.
Não tem como, né? Entre perseguições que nunca faltam à igreja. Nós somos igreja, né? Nós assumimos diante de Deus, nos nossos sacramentos, nós somos a igreja. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, né? Ele mesmo nos chama a isso. Então, esse assunto cruz, eu acho que fica bem sintetizado com o que a nossa Santa Igreja nos pede. Né? E falando sobre essa questão da igreja, né, e da nossa missão como igreja de proclamar a nossa fé, a verdade que é Cristo. Ontem, no celular também, assisti um vídeo do Frei Gilson. Creio que foi Nosso padrinho, viu, Frei Gilson? Um dia você vai estar aqui, Frei Gilson. Frei Gilson, fica o convite aí. Alô, Frei Gilson. Só falta você. Segue a lenha até Rio Preto. Mande esse vídeo pro Frei. Se você está vendo esse vídeo, manda pro Frei Gilson. Todo Exato, mundo. você fala, marca assim, ó, posta e marca. Assim, Fala, olha isso, uma missão com o nome da tua música. Enfim, um vídeo, acho que era um corte de um dos vídeos de uma das pregações que o Frei Gilson fez lá no PHN. E lá nesse vídeo o Frei Gilson fala assim: nossa, que hoje a gente vive um tempo de um certo medo da igreja de proclamar, de anunciar, de evangelizar, né? Muita gente fala assim: nós vamos voltar às catacumbas, né? Pode ser que isso aconteça? Pode. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos. Mas nessa pregação, Frei Gilson falava assim: ainda que a gente receba processos contra nós, ainda que sejamos perseguidos, sabe, ainda que queiram nos calar, coragem, a gente precisa anunciar. Mas eu tenho medo até de perder minha vida. Amém. Quem perder a sua vida, encontrar lá. Esse é o segundo tema, né? Perseguição, né? Na verdade, Renúncia, né? É verdade, perdão. Renúncia. Me veio uma frase aqui, que eu ia começar a falar, renúncia. E aí me veio uma frase assim, que a vida é um constante se moldar por Jesus. Moldar, me veio essa palavra. Que Jesus vai moldando, como se fosse, né, o barro. E aí, quando você está sendo moldado, pelo menos isso me remete, que vem, consequentemente, vem a renúncia. Sem dúvida. A hora que Jesus tá te moldando nas situações, nas dificuldades, nos desafios, na cruz, começa a vir a renúncia. E aí, renúncia? E aí, renúncia? Não, eu tô escrevendo aqui tudo no celular, né, que ficou ouvindo e escrevendo para não perder. Mas a renúncia é pegar a tua vontade, pega a tua vontade, rasga ela, amassa e vai. Entrega pra Deus, né? Entrega para Deus. E esse é um processo muito difícil, nossa, e para mim, assim, porque eu sou uma pessoa um tanto quanto melhorei muito, luto contra isso, né? Todos os dias peço para que Deus ele me cure, mas eu sou uma pessoa orgulhosa. Acho que todo mundo deve ter um pouquinho de orgulho, mas eu me considero uma pessoa bem orgulhosa, assim, venho melhorando muito, né, meu amor? Melhorou muito. Obrigada. Graças a Deus. Mas é a primeira vez quando eu e o Vitor, a gente estava no início do namoro, eu não tinha feito, inclusive, até o acampamento ainda, e aí ele falou assim pra mim, ele olhou pra mim um dia e falou assim: você é uma pessoa muito orgulhosa. Aí eu? Orgulhosa? E aí eu fui entendendo que, de fato, era o orgulho, né? Que eu quero... eu não vejo que eu tenho defeitos, então eu não vejo os meus pecados. Tanto é que eu nem me confessava. E super católica a vida inteira, só que não confessava. E aí? Então, a partir do momento que eu comecei a enxergar os meus pecados, né, tirar a venda do orgulho, eu comecei a renunciar a mim mesmo. Foi esse processo de se moldar. Então, renunciar à minha própria vontade. E uma coisa que também vem de encontro com o que a gente está falando, uma vez, né, sempre fui muito questionadora, e uma vez eu conversei com um padre numa confissão, a minha primeira grande confissão, e eu falei assim: padre, fiquei uma hora lá conversando, perguntando um monte de coisa, falei: padre, existe destino? Como é que é isso aí? Porque assim, então se Deus tem algo predestinado para mim, tá tudo certo, é só isso aí. Ele falou: olha, não existe destino, porque Deus te deu o livre-arbítrio.
Então, se ele te deu o livre-arbítrio, você pode escolher, né? Você pode escolher ir para cá ou ir para lá. Mas existe um plano de Deus, um projeto de Deus, um sonho de Deus para a nossa vida. E a partir do momento que você deixa Deus te moldar, que você renuncia a si mesmo e deixa Deus te moldar, aí você entra nesse processo de viver os sonhos de Deus para sua vida. E é tão engraçado, porque a gente vai caminhando. Quando eu me casei, eu não queria ter filho em seguida, eu não queria ser mãe, confesso. Né? Foi um processo muito difícil, porque eu estava curtindo o meu casamento e eu pensava, não cabe uma criança aqui agora. Eu lembro que teve um dia que eu peguei e falei para Deus, assim, porque o Vitor, né, olha, a gente tem que viver, não é? Não é ali, você não falou ali para Jesus que você vai ter quantos filhos Deus quiser? Então é isso, não é o matrimônio que você escolheu, então é a família. E a minha dificuldade pessoal, aí eu fui para Jesus e falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu seja essa pessoa, o Senhor dá um jeito, o Senhor me cura, me dá um jeito, porque eu não sou essa pessoa hoje. E o que eu fiz nessa oração? É isso, Senhor, eu estou renunciando. Tá difícil, mas eu estou renunciando a mim mesmo para que o Senhor venha e faça. E a sua verdade, não é? É a minha, exatamente. Nossa, apresentar a verdade para Deus, entender assim, nossa, Senhor, eu não consigo, então vem e faz. E Ele faz. E aí eu lembro exatamente do dia em que eu fui visitar vocês, o Bento, né? O Bento nasceu, a gente foi visitar, e aí você deu o Bento no meu colo, e eu peguei o Bento, eu já era casada, tinha acabado de casar, vocês foram no nosso casamento, né? O Bento recém-nascido. E aí eu senti uma coisa, eu falei, Senhor, amém, é isso. Foi assim, como Deus falando assim, é isso, minha filha, pode confiar. E aí, depois de uns dias, eu já engravidei da Helena. Então, renunciei a mim mesmo e hoje vivo a vontade de Deus na minha vida. E é difícil? Mas Tudo isso que você falou maravilhoso. prova que você tá melhorando a questão do orgulho. Você viu? Você deu um testemunho de prova que você melhorou do seu orgulho. Que você deixou de lado. Deixei Deus fazer. E deixou Deus fazer. Deus fazer. Só que eu tenho que estar vigilante sempre. Porque Sim. o Vitor sabe, a minha tendência é sempre o que eu faço. São as nossas fraquezas, né? Eu penso assim, em qualquer situação, não, o que eu posso fazer para resolver isso? O que eu posso fazer para resolver isso? E eu não vou para Deus, Senhor, o que o Senhor tem? Eu vou porque eu dou conta de fazer. E aí o Vitor sempre me puxa, vamos rezar, vamos entregar? E aí eu tô aprendendo. E eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado agora. A gente quem acha não tem certeza, né? Quem acha não sabe de nada. Eu tenho isso comigo, que a gente traz isso da nossa criação. Sem dúvida. Quem a gente é. Totalmente. Tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Orgulho ou humildade eu trago da minha criação, né? E não que nossos pais quiseram... vou criar a Adriele para ser orgulhosa. Não. Mas conforme o que foi te dado, o que foi estimulado, né? Os estímulos que você teve, isso. né? Você criou essa forma de lidar com a vida, né? De se vira. Sim, eu fui uma pessoa que eu sempre fui muito fechada, eu me considero um pouco fechado em até relacionamentos, eu não tenho relacionamentos com muita gente, eu não tenho facilidade de chegar para as pessoas, porque eu saí de casa muito cedo, com 16 anos já morava sozinho a 750 quilômetros da minha mãe e do meu pai, né? Então Pedro, eu tinha que criar uma casca para me proteger, né? Então eu não confiava em todo mundo. Porque meu pai e minha mãe falavam assim, cuidado com as amizades, cuidado com onde você vai. Cuidado. Então eu tinha muito receio em confiar nas pessoas. Não era com todo mundo que eu confiava. Né? Então é muito isso. Eu sou pai agora, eu tô pensando muito naquilo que a gente tem que fazer para que o Bento possa ter o melhor. Né? Então é bem isso. Né? É a renúncia de todo dia, é reconhecer o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim, e tentar dar o melhor para que o Bento possa também se tornar uma pessoa sem tantas, né, dificuldades. Para mim, a maternidade é uma grande renúncia, né? Desde da gestação, porque vem toda a parte da vaidade, que não a gente acaba entrando em conflito, né? Com nós mesmos, essa parte da vaidade, que ela não tem que ser além, né, do que a criação. Mas eu acredito, para mim, desde da gravidez, da gestação, já começa uma renúncia, porque aí a mãe ela já não pode comer tudo que ela quer, ela já não pode beber tudo que ela quer, o corpo vai mudando, tudo vai se transformando, aí a hora que nasce é uma grande renúncia ali, os primeiros momentos, e ao longo da vida toda, né? Porque aí só vão mudando as fases. Então hoje, para mim, depois que eu me tornei mãe, né, há praticamente aí 2 anos...
a minha maior renúncia é sim na minha maternidade, mas é algo que vem somado do amor maior, assim, não tem, a gente não consegue explicar, a gente não tem palavras, né, por esse amor por um filho. Mas, e aí eu lembro logo que o Bento nasceu ali nos primeiros meses, que, nossa, Deus e Maria foi falando tanto assim comigo, através do comecinho, sabe, da maternidade, mas falou tanto, eu tenho certeza que agora vai falar outro tanto. Agora, quando engravidei de novo, foi outra batalha, né, da gente, assim, a gente tava aberto, mas, né, a gente nunca espera algo tão rápido. E aí você aceitar isso tudo de novo, para mim foi uma dificuldade, né? Os primeiros meses foram difíceis, toda essa parte de hormônio, enfim, é um turbilhão, né? Eu falo que é quase um furacão que você entra. E então a renúncia começa, né? E aí a hora que eu pensava, nossa, agora que o Bento tá fazendo 2 anos, que eu começo a mudar um pouco a fase, né? Começo a ficar um pouquinho mais leve. Aí eu engravidei de novo. Então foi esse o meu conflito. Mas enfim, a nossa vocação. É o matrimônio, é o que a gente escolheu, né? E aí um outro ponto que eu lembrei, que fala até aí na nossa passagem que a gente pegou. Que quem ama mais Seu pai, seu filho. do que a seu mim, irmão. né? Esse também é um outro ponto que já bateu muito forte em mim, no Pedro, né? Em nós como pais. No servir, em seguir além com Jesus, tendo um filho pequeno. E aí, às vezes, que você tem que deixar... às vezes a renúncia é essa, entendeu? Você deixar a gente deixar o Bento por alguns dias para a gente poder estar a serviço de Deus. Uau, é difícil. Não é fácil. Não é fácil. E aí também vem os julgamentos de fora, sim. Além do nosso próprio, né? Porque eu falo que a mãe nasceu ali, já vem uma culpa junto, né? Você tem que sair, você tem que ficar, não. E aí vem os julgamentos de fora, além dos nossos. Então, é algo divino, né? A maternidade, a paternidade é algo divino, mas é algo transformador. E para mim é cheio de renúncia. E é Deus nos moldando, que foi a palavra que me veio. Nessa questão de renúncia aí do servir, né? Me lembrou a questão da paternidade, assim, porque eu nunca senti um amor que eu tenho pelo Bento, é totalmente diferente do amor que eu tenho pelo meu pai, pelos meus irmãos, pela minha esposa, pelos meus amigos. É diferente, entendeu? O amor que eu tenho pelo Bento é uma coisa que eu nunca tinha experimentado, mas é uma coisa que vence tudo, entendeu? Vence uma noite de sono mal dormida, vence às vezes uma carga de trabalho grande e você chega em casa cansado mesmo assim, eu quero rolar no chão com ele, eu quero imitar o boi que ele gosta, eu quero, entendeu? Eu quero fazer tudo porque é um amor que ele... E aí você, nesse ser pai, a gente começa a entender Deus, o tanto que Deus os ama, entendeu? A gente ama nossos filhos de uma forma... Não é que você dá, se precisar eu dar a vida pelo Bento, hoje eu vou dar, se morrer, dar algum órgão meu coração, eu dá, eu morro, não tem problema. E aí a gente entende. Imagina Deus. Putz, agora eu entendo mais ainda o mistério da cruz. E ainda, né? Né? Não é nem um pouquinho do amor dele por nós. E Jesus deu o seu filho por mim. É. Né? Ele amou tanto a gente, que também nós somos filhos, mas ele deu o seu filho por nós. Então é uma renúncia também, né? Deus renunciou de tudo e falou, ó, não, tá aqui. Né? Então é muito maravilhoso isso. E eu fiquei pensando assim em Maria, né? Falando da maternidade, eu não era próxima à Nossa Senhora, assim, eu nunca fui muito, sou católica, mas como talvez você também seja, meio que Nossa Senhora ficava de escanteio. E a maternidade, na verdade, Nossa Senhora ela foi se aproximando de mim. Eu percebo que ela veio, né? A partir do momento em que a gente se casou no dia 12 de outubro. Antes disso, né? Um pouco antes disso. E depois, porque a gente decidiu se casar no dia 12 de outubro. E aí nós ganhamos muitas imagens de Nossa Senhora no nosso casamento. E aí eu olhava para minha casa e falava, Jesus amado, é tanta imagem de Nossa Senhora, né? E aí a Helena, e a vinda da Helena, e a Helena é apaixonada por Nossa Senhora, que é um negócio fora do normal. E Maria, nossa, hoje ela é minha
Hoje ela é minha mãe. Inspiração. É. E ela é um exemplo de renúncia, né? É totalmente um exemplo de muita renúncia, porque com 15 anos, tá aqui, tá bom. Dá o sim né? dela, O né? anjo, você imagina o anjo, né, Gabriel? Sou o anjo, Gabriel. Não temos... Tem aquela música, né, que ela fala... sim, eu serei a mãe do Salvador. Imagina falar que ela ia ser a mãe do Salvador. Me arrepia. E tudo que ela viveu, de ver o seu filho, né? Imagina, se coloca nesse lugar, né? Pais, mães. Então, ela é um exemplo de renúncia para nós e de que a renúncia, ela não é em vão. Não é em vão. Amém. Eu vou ter que mudar um pouco o assunto, porque eu não tenho essa experiência de ser mãe, né? Então, vou ter que levar um pouco para minha vida do que eu posso falar, né? Porque aqui a gente está numa conversa e entendo tudo isso, mas não sei esse sentimento ainda. Terei um dia, graças a Deus. Se Deus quiser. Sim. Se Deus quiser. Amém. Mas assim, aqui no evangelho que a gente leu, né? Tá falando pra gente, e vários outros falam, né? Pra deixar pai e mãe, deixar, né? Na hora do matrimônio que Jesus fala, deixa pai e mãe, se unirá a seu, né, seu marido e será um só. E depois fala, segue, deixa tudo e vende tudo e vem. Então assim, Jesus pediu pra gente renunciar. Renunciar para seguir a vontade dele. E é muito difícil, não é facinho. Ai, gente, meu sonho é, sei lá, um sonho que você tem, um sonho que eu tenho. E aí Deus não realiza isso. E aí? Eu vou me revoltar, aí volta na cruz, né? Ou eu vou seguir e aceitar as vontades de Deus. É renunciar e aceitar aquilo que Deus quer. Não é minha vontade. É renunciar à minha vontade. É o que você começou falando. Coloca no bolso e segue. Hoje no mundo que a gente vive, ser diferente, seguir a palavra, seguir aquilo que Jesus quer, é um assunto. Eu quero estou aberta à vida. Isso é polêmico demais. Dá um podcast. Por quê? Porque é contramão. Nossa, mas como você vai ter quantos filhos Deus quer? Você vai renunciar toda a tua vida? Você não vai poder viajar, você não vai poder não ter um carro direito, que você vai ter que pôr uma perua para todo mundo. Então, assim, aí vem os julgamentos, né, das pessoas, daquilo que um acha, daquilo que o outro acha. E a gente é chamado para não estar nem aí para o que o mundo fala. É renunciar. Eu que não vou me preocupar. Eu que não vou me preocupar. É seguir Jesus independente do que as pessoas falam do mundo. Jesus falou para você fazer isso, você vai fazer, independente do que é sua vontade. Parece ser simples falando, né? Mas igual dentro da minha profissão, eu sinto muito o mundo manipulando tudo. E eu tive uma conversa essa semana lá no escritório que parece que eu sou um ET, assim, né? Qual a sua profissão, Bruna? Sou arquiteto. Enfim, é um mundo muito de ego, muito de poder, né? Porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. E aí eu tento sempre seguir aquilo que Jesus fala. É difícil conciliar. Todo mundo aqui tem uma profissão, todo mundo sabe como é difícil inserir a vida que Jesus nos pede dentro da nossa vida profissional, né? E aí você tem que renunciar muito. Vem aqui que você vai fazer isso, isso, isso. Né? Você vai ganhar um dinheiro aqui, você vai conseguir fazer isso, realizar isso, aparecer ali. E eu falo, não quero. Como você não quer? Não quero. E não me fala de novo, porque a carne é fraca, né? Eu quero renunciar a isso. Na minha profissão, eu poderia estar muito mais bem-sucedida se eu fizesse coisas que o mundo pede. Eu poderia estar muito, né, com dinheiro sobrando, sem dificuldade, né? Mas eu escolhi renunciar ao dinheiro fácil, para seguir aquilo que Jesus quer, porque a minha salvação é muito mais importante do que o que eu vou conquistar aqui. Então eu não quero aparecer em todas as revistas e todos os Instagrams e ter uma conta bancária linda, maravilhosa, fazendo aquilo que Jesus não sonhou para mim. Então eu me abri à vontade de Deus. E aí, a partir quando eu me abro à vontade de Deus, eu renuncio para ter filho, eu renuncio para ter um casamento, eu renuncio para seguir a minha profissão da maneira correta. Seria muito melhor se todo mundo pensasse dessa maneira, né? Então a gente às vezes vê uma pessoa que não segue Jesus, né, e faz algumas coisas erradas, e fala assim, mas Deus não ama aquela pessoa, né? Por que ele não ajuda ela a sonhar e fazer as coisas que ele quer? Mas é porque a pessoa precisa estar aberta, né? Sim. Ali no catecismo eu peguei hoje cedo uma frase ali que está falando que Jesus chama todos.
Todos são convidados a seguir e renunciar uma vida inteira para seguir aquilo que Jesus quer. Mas a gente precisa estar aberto. E esses todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas essa escolha é nossa, eu vejo assim. É individual. Né? Deus, alguns são escolhidos, mas quem que escolhe é Jesus? É você que escolhe, né? Tá ali, tá chamando, mas a escolha é nossa. A partir do momento que a gente dá o sim de verdade, mas tem que ser de verdade. Porque não adianta a gente falar da boca para fora. Eu estar aqui no podcast falando bonito e lendo a Bíblia e pegando o catecismo, se eu não faço isso, a gente não consegue sustentar uma vida de renúncia, de cruz, de amor verdadeiro por Deus muito tempo. Não, é isso aí, pode ir. Nossa, pegando esse gancho aí, pensando nas renúncias, aí você falou da vida profissional e tal, e do mundo que a gente vive hoje, né? Porque a gente vive um mundo, eu e o Vitor conversando sobre isso hoje, inclusive. A gente vive num momento onde a gente tem muito acesso à informação. E aí, com isso, a gente vive, eu acho que é muito do jeito do brasileiro, né? A gente vive nessa coisa, a gente se influencia muito facilmente. Então, a gente vive vislumbrado, buscando alguma coisa, e eu me coloco nesse lugar também. E buscando uma busca, e aí essa falta de paz também, é isso, porque eu tô buscando, eu tô buscando o quê? O que é meu norte? Qual que é o meu objetivo final? Né? E é muito fácil a gente se perder. Tem um livro do Padre Fábio que chama Quem Me Roubou de Mim? E ele fala muito disso, desse sequestro das coisas à nossa volta. Então, eu começo a caminhar e eu sou uma pessoa que convive comigo, que talvez não tenha um bom filtro, ou enfim, essa pessoa me rouba. E aí a gente chega num momento, às vezes, da vida, assim, quem que eu sou? Para onde eu tô indo? Né? É muito fácil a gente se perder no mundo. Por isso que o foco, né, é Jesus. Então tem tanta coisa aqui em volta, né, o bombardeio, mas o foco é Jesus, porque se eu miro em Jesus, por mais que, poxa, eu recebo uma pedrada aqui, alguém me puxa ali, eu me perco um pouco, mas eu tenho esse foco e a gente precisa tomar muito cuidado com isso nos dias de hoje, porque é muito fácil a gente se perder de quem a gente é, da nossa essência, e a nossa essência é o céu. A nossa essência é o céu. É um perigo nos dias atuais, porque o mundo está completamente socializado digitalmente, né? E qual é o perigo? A gente cair numa busca pela vida do outro. A gente querer viver o que o outro vive. Porque hoje todo mundo posta a própria vida, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Isso está generalizado, né? Só que isso é muito perigoso, porque é muito fácil a gente cair numa inveja, é muito fácil a gente cair numa cobiça. Na verdade, isso é instigado, né? É instigado, é proposital, né? Os donos do mundo, né, digamos assim, eles sabem disso, né? E eles não querem o nosso bem, eles querem a nossa ruína, né? E por isso que a gente precisa estar muito vigilantes, atentos, porque as armadilhas estão aí. Só para acho que dá pra gente já fechar para passar para próximo. Só queria falar, só rapidinho. Uma coisa breve, simples, que a gente tem que levar como lema da nossa vida sempre. Que é um dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre meu filho, mais que meu filho, mais que meu pai, mais que minha mãe, mais que meu marido, mais que meus amigos, mais que meu trabalho, mais que minha vaidade, mais que o meu orgulho, mais que tudo. Mais que o dinheiro. Mas aí pra eu largar todo mundo, então eu não vou amar ninguém? Não, gente, é tão simples isso. Se você amar a Deus acima de tudo, consequentemente você vai amar o próximo. É uma consequência. Então, se eu amo a Deus acima de tudo, se chegar uma coisa errada pra mim, eu falo, não, eu prefiro Deus, eu não quero isso. Então, eu vou renunciar de uma forma até natural, né? As coisas mais do dia a dia. Lógico que vai chegar uma que dá uma encrencada, né? Mas amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa tomar essa decisão. Se eu não tomar essa decisão todo dia que eu acordo, eu vou começar a cair. Eu preciso, senão eu não consigo renunciar. Se eu não amar a Deus, eu não renuncio. Não adianta. E lembrei aqui de uma frase do Monsenhor Jonas Habib sempre falava isso, que toda vocação
tem uma renúncia. Não existe vocação sem renúncia. A vida religiosa, um padre, olha a quantidade de renúncia que ele precisa fazer. É uma escolha. É uma escolha. Uma freira, renúncia. Um missionário, renúncia. Nós, leigos, que escolhemos o matrimônio, é a nossa vocação, renúncia. Não existe vocação sem renúncia. E se você não está renunciando, talvez... Será? Vamos Algo de pensar, errado. vamos pensar, é verdade. Então, para finalizar, eu vou ler aqui, ó, que eu peguei no catecismo sobre renúncia. Só para finalizar aqui, ó. O preceito do desprendimento das riquezas é obrigatório para se entrar no reino dos céus. Toma essa! Já puxa o outro tema que é Recompensa. Reino dos Céus. Qual a recompensa de tudo isso? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A porta é estreita. Vamos emagrecer, gente. Não treinar. Vale O mais. Marcelo tá... Vai ficar difícil pra ele. Isso aí. Recompensa. Qual que é a nossa recompensa diante de Deus? Muitas vezes a gente fala em recompensa, né? A gente já pensa o agora, né? Ah, mas é igual você falou, acho que foi você que falou no começo. Ah, mas eu escolhi por Deus. Não, porque agora eu sou católico, porque agora eu tô com meus sacramentos em dia, porque agora eu tô servindo lá na Prosperidade, igreja. agora Eu tô a vida servindo vai na... prosperar. Eu escolhi uma pastoral e não sei o quê. Quero ver agora Deus me honrar. Agora eu quero minha recompensa. Aí as coisas não acontecem. Não é, mas já tá errado aqui. Já. Tá buscando Já por não Deus. entendeu. Buscando recompensa. Ele tá buscando Recompensa. A recompensa que nós temos já foi nos dada, né? Sim. Eu penso muito assim, que a recompensa, nós sabemos, mas a gente precisa deixar claro, a recompensa foi a nossa salvação, é a nossa salvação, que foi nos dada através da cruz, né? Já voltamos pro começo. Olha lá. A recompensa, a única recompensa é essa, é a salvação, é a vida eterna ao lado de Jesus, é contemplar um dia a face dele, é poder um dia contemplar a face. Pra mim, eu falo, já falei para Jéssica várias vezes, mas o meu maior sonho, o que me move a ser diferente, a todo dia tentar ser diferente, é um dia poder contemplar a face de Jesus. Olha que maravilha. Tem uma canção que ela fala muito disso. Que eu possa ter a graça de um dia contemplar a tua face. Né? Então, a recompensa para nós, cristãos, católicos que nós somos, já foi nos dada. Eu preciso só ir lá buscar. Né? É muito aquilo. Deus já foi lá, comprou o presente e tá lá. Eu preciso lá retirar. Só isso. Eu preciso também querer. Né? É aquilo. Deus já nos deu, mas eu preciso querer. Não, Ele não vai cair no meu colo. Pra mim se resume em uma palavra. Vida. É a nossa vida. Não é? Que ele nos deu Sim. diante da cruz. E aí, o que eu faço com a minha vida? O que eu tô fazendo? Com essa recompensa. A gente vive traçando propósitos na nossa vida, né? Tem propósito para tudo, sonho para tudo, objetivo para tudo. E às vezes, muitas vezes, nos esquecemos do objetivo principal, do propósito principal, que é o quê? É chegar um dia ao céu. Sim. Esse é o plano de vida, né? É o maior plano de vida. E todas como que foi o segundo? Essa palavra me foge toda hora. Renúncia. Todas as nossas renúncias nos levam à recompensa final, que é a nossa salvação. Né? Então, todas as cruzes que eu passo, a partir do momento que eu passo pela cruz, renuncio à minha vontade, aceito o que Deus tem para mim, aceito os planos de Deus. Não existe destino, existe os planos de Deus. Então, se eu renuncio, aceito o plano de Deus para minha vida, automaticamente a minha recompensa está me esperando, né? Eu acho linda a palavra meus irmãos de caminhada. Vocês são meus irmãos de caminhada, porque a gente está caminhando todo dia em busca, né? Só para chegar. A porta tá ali aberta esperando a gente chegar. Né? É um caminho, não é fácil, né? Tem cruzes pra gente carregar, às vezes mais pesado, às vezes mais leve, mas tem cruzes. Eu preciso renunciar todo dia, carregar a minha cruz para me poder chegar à recompensa que já foi dada, já foi conquistada, né? Isso é o mais belo. Eu já tenho certeza da minha recompensa, mas eu preciso fazer para poder chegar nela, né? Chegar nela. E para chegar nela, a gente não se esquecer de viver o hoje.
Sim. Que é o que a gente É o que tem. tem, verdade. É o presente. É um presente diário. É o hoje. A gente não sabe realmente o que vai acontecer amanhã, semana que vem, daqui 2 anos. Que horas que a gente vai conseguir contemplar a face de Jesus? Ninguém sabe o dia e a hora. E viver o hoje. Fazer a diferença hoje. Renunciar hoje para conquistar a maior recompensa. Eu tinha muito isso, né? De deixar, amanhã eu faço. E eu tô tendo muito isso comigo, né? Que eu não, vou fazer logo agora. É coisa simples, né? Esses dias, esse não é simples, mas esses dias eu tinha que conversar com uma pessoa importante, né? E aí eu falei, amanhã eu ligo pra ela. Aí eu falei pra Jéssica, não, amanhã pode ser que eu não Pode tenha ser tarde. oportunidade. Vou ligar agora. E aí eu liguei, né? Hoje nós fomos correr, né? Aí comprei até um tênis novo, branco, os caras falaram, vamos correr na terra. Não tem nada a ver né, com o assunto, mas que coisa pequena a gente São percebe. coisas simples. Aí eu falei pra eles, vai saber se eu vou ter uma nova chance de correr amanhã. Verdade. E, né? Eu vou correr hoje, deixa o tênis ficar sujo e amém. Né? Então, são nas pequenas coisas, lógico, tem nas grandes coisas também, mas nas pequenas coisas você vai mudando a sua forma de enxergar, de viver, renunciando a apegos, porque os apegos pequenos, né? Santa Terezinha, eu acho que é, né? Se eu não me engano, que as irmãs falam assim, "Ixi, mas essa irmã aí, quando ela morreu, eu vi esses dias, vai ser difícil de fazer uma homenagem para ela, porque ela tinha uma vida tão ordinária, tão corriqueira, tão, né? Ela vivia ali o diazinho dela tão... E Deus, Ele quer isso de nós. É nas pequenas coisas, no simples, no cotidiano, né? O ordinário que eu falo é o hoje mesmo. É todo dia eu preciso não buscar grandes coisas, mas dentro da minha casa, com meu matrimônio, com meu filho, com os meus pais, com os meus irmãos, renunciar a mim e poder um dia chegar à recompensa que Deus já me deu. Eu lembrei de... Eu lembrei de São José Maria Escrivá. É um santo que antigamente eu não conhecia, mas de uns tempos para cá eu vim me aproximando um pouco mais dele, buscando um pouco mais da história dele, dos ensinamentos que ele deixou. E ele fala muito sobre o viver o cotidiano, né? O que você faz com a sua vida cotidiana. E uma das frases dele é o quê? Não deixe o seu trabalho para amanhã, né? Só complementando o que você disse. Não deixe o seu trabalho para amanhã. E o que é o nosso trabalho? São todos os nossos deveres. Sim. Seja trabalho, seja vida pessoal, seja a vida conjugal. O que a gente tem para fazer hoje? Por que nós temos que fazer hoje? Porque é o que a gente tem. É o nosso presente. Amanhã eu nem sei se eu vou chegar. Sim. Né? Isso daí, ontem eu salvei um vídeo para postar no Segue Além, que eu vi, que me fez refletir bastante. Que é a questão assim, teve o PHN, né, por esses dias, e aí a moça pergunta assim pro padre Paulo Ricardo, o Frei Gilson, mais um outro padre. Padre, o que você faria hoje se você soubesse que Jesus vai vir amanhã aqui? Aí ele fala assim, eu continuaria fazendo o que eu faço hoje. Né? Que é levar o amor de Deus para as pessoas que me seguem, com as pessoas que me escutam, com quem eu encontro, né? Porque é isso, a gente não tem que ficar esperando um momento, será que vai chegar lá? Não, quando acontecer tal coisa, eu era muito assim também, né? Quando eu vou fazer tal coisa, quando acontecer não sei o que lá, quando acontecer não sei o que lá eu faço. Não, é isso aí, a gente tem que fazer hoje, né? A gente tem que viver o hoje, viver no caminho de Deus tem que ser agora. Né? Não tem que ficar esperando nada. Eu tô novo ainda, tô com não sei quantos anos, ainda vou aproveitar a vida, fazer não sei o que lá, e depois eu começo a entrar na igreja. Já escutei muito isso. Alguém falou até pra mim, falou, PV, mas poxa, você vai na igreja direto, não sei o que, você é muito novo. Eu tá aí na igreja, minha avó, minha tia. Tem idade? Fala, Novinho. Aí eu fiquei Aí eu fiquei pensando, falei assim, cara, que muito novo, eu não sei como que vai ser amanhã. Entendeu? Tem que começar a buscar a minha renúncia. A renúncia é todo dia. Né? A nossa conversão ela é todo dia. Então, todo dia eu tenho que decidir, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Não posso esperar o Deus falar assim, olha, eu vou vir tal dia, tá? Então, um dia antes você vai lá, se confessa e tá tudo certo. Não, tem que ser todo Seria dia. muito fácil. O catecismo fala assim, ó, a retribuição é imediatamente depois da morte, de cada um em função de suas obras e de sua fé. Né? Aí tem lá o livro de Tiago que fala que a fé sem obra, ela é morta. Mas eu preciso ter a fé. Mas eu também preciso fazer algo, preciso testemunhar através das obras, né?
E aí fica a pergunta, o que a gente está fazendo, né, com a nossa fé, com aquilo que Deus nos dá de dons, para poder testemunhar, né, para que também outras pessoas possam conhecer esse amor e possam um dia alcançar essa recompensa que já foi nos dada, né? Acho que o chamado nosso é esse, é olhar para a nossa vida, mas também, como você disse aí, o exemplo do PHN, né, dos padres, enfim, a pergunta é o que eu estou fazendo para alcançar a minha salvação, mas o que eu estou fazendo para colaborar com que o outro também alcance essa recompensa, né? Porque o nosso chamado não é individual, né? Deus nos chamou para viver em comunidade, para viver com outras pessoas. A gente não vive numa bolha. Então, eu preciso pensar no que eu preciso renunciar para alcançar a minha recompensa, que é a salvação, mas o que eu posso fazer para que o outro também alcance. E muitas vezes a gente, com a nossa forma de viver, atrapalha, né? E não ajuda. Porque a gente faz com que o outro peque, a gente faz com que o outro tenha raiva da gente através das minhas atitudes, eu faço com que o outro tenha, enfim, várias e várias coisas. Então, é necessário pensar o que eu estou fazendo hoje para mim, mas também o que eu estou fazendo para que o outro também possa um dia alcançar essa recompensa. E eu quero deixar então uma pergunta para quem está assistindo. Se Jesus aparecesse para você daqui meia hora, você acha que, com o que você está fazendo até agora, você teria uma recompensa, a recompensa do céu? Para pensar aí. Eu lembrei agora daquela passagem do jovem rico, até peguei aqui qual que era. E eu acredito que nós que estamos aqui, né, a gente está buscando sempre a nossa recompensa, que é o reino dos céus, né? Precisou a gente se encontrar, vai fazer um podcast com Jesus. Nosso convidado hoje é Jesus. Senta aqui, Jesus Cristo. Maria vai ser semana que vem, não perca. E aí, e todo mundo que vai assistir isso, né, o podcast, os cortes, enfim, tá buscando alguma coisa. Ninguém vai parar para ficar assistindo uma coisa aleatória. E aí, Jesus vem nos mostrar de novo que a gente muitas vezes se cega e não quer ver. Um jovem perguntou para Jesus: o que eu posso fazer para alcançar o reino dos céus? O que a gente quer? O reino dos céus. Aí Jesus vai lá e fala: vende tudo que você tem, né? Dá aos pobres, larga todo mundo e segue. Então, aqui, eu vou até ler. Se queres ser perfeito, o que é ser perfeito? Não que a gente vai ser seres humanos perfeitos. É buscar a santidade, né? Buscar imitar as ações de Jesus, porque só Ele que é perfeito. Vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, que é a nossa recompensa. Depois vem e segue-me. Então, nós todos somos chamados a seguir Jesus. É o que o Pedro falou ali. Não adianta a gente escutar o que tem que fazer. A gente se alimenta, a gente vai na missa, a gente estuda, a gente lê a palavra e a gente não faz nada. A gente precisa seguir. E o seguir é caminhar junto com Jesus, mesmo tendo as dificuldades. Ninguém é perfeito. Não é porque a gente está falando aqui que a nossa vida é maravilhosa. A gente pode esbarrar com alguém lá fora e falar, putz, né? E aí, você falou bonito lá, mas a gente está na caminhada, meu amigo de caminhada, eu vou errar, eu sei que eu vou errar, mas a gente precisa estar no caminho com pessoas que me levam à busca do tesouro para chegar e falar: Jéssica, segue, vamos, larga isso aí não vai, né? Senão eu vou ficar perdido. Então é renunciar à minha vida, dos amigos que não me levam à busca da minha recompensa, renunciar às coisas do mundo que não me levam à recompensa e caminhar junto com pessoas que te levam a viver a santidade. E mostrar para as pessoas, né? E dar frutos, né? Isso aí dá outro tema já também. Vixe, muitos temas surgiram aqui hoje. Dar frutos E pra seguir Jesus. além. Isso aí. Fica o convite, então, gente. Sai dessa cadeira e vai seguir além. Muito bom, né? É isso. É isso, vamos finalizar. Finalizamos? Nossa, meu Deus, que bênção de Agradecer. Deus. 1h10. 1h10. Agradecer a Deus, né, nesse dia, por Ele ter falado em nosso coração, né, que Ele possa nos ajudar a seguir além, a renunciar todos os dias às nossas vontades, renunciar às nossas fraquezas, o nosso ego, né, para que a gente possa alcançar a nossa recompensa, que é a nossa salvação, né? Eu sempre rezo assim, que a minha fé seja maior que as minhas fraquezas. Que a minha fé seja maior que minhas fraquezas.
Então nós louvamos a Ti, Senhor, por esse dia, por essas obras que o Senhor realiza em nossas vidas e que o Senhor possa nos dar a coragem de sempre anunciar a vossa vontade. Senhor Jesus, sempre, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Segue além. Segue além. Ó, seguinte, você que não nos conhece ainda, segue a gente, tá? Temos Arroba muitas segue coisas além. para viver juntos. A gente é aberto à vontade de Deus, então o que Deus mandar a gente vai topar, né? Sim. Então segue nosso Instagram. Obrigado, gente. Amém. Obrigado pela companhia. Obrigado por estar aqui. Se de alguma forma esse podcast te tocou, com certeza, eu não tenho dúvida, né? Porque é Deus quem faz. Manda uma mensagem pra gente, manda lá, né, no direct do Instagram, coloca o seu testemunho, aquilo que Deus colocou no seu coração. É muito importante, né, para nós saber aí os frutos, né, de tudo isso que nós estamos nos colocando a serviço. Enfim. Amém? E o nosso próximo podcast, você é convidado, porque nós teremos a presença, vamos ter um bate-papo. Aqui, volta. Bate-papo. Ó, e você é convidado para o nosso próximo podcast. Nós teremos a presença ilustre desse irmão muito ungido, que tem a história aí, né? Que pensou nos acampamentos, que é o Astromar Braga. Então você é nosso convidado para participar desse bate-papo com a gente. Amém. Segue além. Amém. Segue além. além. Segue além. Estivemos. Segue além. Continuaremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.